Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o terceiro episódio da nossa série sobre os 7 sacramentos da Igreja. Queremos hoje falar do sacramento da Eucaristia, o sacramento que é o alimento para a nossa alma. Eucaristia, alimento de todo cristão. A primeira coisa muito importante a ser destacada é o contexto da instituição da Eucaristia. Então, às vésperas da Páscoa, o Senhor então reuniu os seus discípulos no cenáculo e celebrou com eles a última ceia, que foi, podemos assim dizer, a primeira missa. E na última ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ensinando-nos assim que maior é todo aquele que serve. E ainda nos deixou os dons do seu amor. O mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o sacerdócio cristão e o sacramento da Eucaristia, que é este sacramento de amor. E ele instituiu ali a Eucaristia dizendo: este pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue. Por isso, fazei isto em memória de mim. Este foi o mandato que Jesus deixou à Igreja, fazer memória daquilo que ele fez na última ceia. E fazer memória é muito mais do que lembrar, recordar. Fazer memória, acima de tudo, é atualizar no hoje da história os gestos salvíficos de Jesus. Olhando para a história do cristianismo, nós vamos compreender e perceber que desde o início os primeiros cristãos foram criando um amor à Eucaristia. Quando nós olhamos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, logo no início, o autor sagrado, no caso São Lucas, vai dizer que os primeiros cristãos, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na fração do pão. Fração do pão, em latim fractio panis, é o primeiro nome dado à celebração da Eucaristia. E aí também nós vamos perceber que os padres da Igreja, como Agostinho, Tomás de Aquino, foram desenvolvendo toda uma teologia acerca da Eucaristia, que chegou até nós hoje. Também depois os papas foram escrevendo documentos sobre a Eucaristia, aprofundando este grande mistério de amor. Um Deus que se faz presente no pão e no vinho consagrados. A mesa, ou melhor, a missa, a Eucaristia, que nós celebramos diariamente ou dominicalmente, ela é composta de duas mesas. A primeira mesa é a mesa da palavra, é onde Deus nos fala, nos orienta, nos corrige, indica o caminho que nós devemos prosseguir. E depois nós temos a segunda mesa, que é a mesa propriamente da Eucaristia, aonde então pão e vinho são transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus. E ao participarmos da Eucaristia, é importante que nós valorizemos sempre estas duas mesas, a palavra e a Eucaristia. A palavra nos ilumina, a Eucaristia nos alimenta. A palavra é proclamada e depois na mesa da Eucaristia esta palavra se faz carne. Esta palavra se faz memória
ela é de fato atualizada em nosso meio. Também nós podemos perceber alguns significados para o mistério eucarístico. O primeiro, a Eucaristia é a ação de graças de Jesus e da Igreja ao Pai. A própria palavra Eucaristia, do grego, significa ação de graças. Portanto, toda missa é uma ação de graças da Igreja em Jesus ao Pai, por todas as graças que Ele nos concede sempre. Ainda, a Eucaristia é o memorial sacrificial de Jesus. Nós atualizamos o Calvário, nós atualizamos, de modo, é claro, incruento, o único e verdadeiro sacrifício de Jesus. O sacrifício que pagou todos os nossos pecados de uma vez por todas. É interessante recordar que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes eles precisavam fazer inúmeros sacrifícios para ir apagando os pecados do povo. Jesus, com seu sacrifício, um único sacrifício, apagou de modo definitivo todos os nossos pecados. E quando o sacerdote preside o mistério eucarístico, ele atualiza este sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus é derramado no altar. Jesus se entrega pela nossa salvação. E ainda o terceiro significado para o mistério eucarístico é a presença de Cristo, pelo poder da palavra e do Espírito. Jesus, ele disse aos seus: eis que eu estarei convosco, não alguns dias, mas todos os dias até a consumação dos séculos. E é justamente na Eucaristia que Jesus cumpre esta promessa de permanecer conosco até o fim. E assim nós podemos colher os frutos da Eucaristia em nossa vida. O primeiro fruto, a união com Cristo. O cristão, para dar bons frutos, precisa se unir a Cristo por meio da Eucaristia. O ramo só dá frutos se estiver unido à videira. O cristão só dá frutos se estiver bem unido a Jesus na Eucaristia. Ainda a Eucaristia, ela nos separa do pecado. Veja, não é que quando você comunga, você já não vai mais cometer pecado algum. Não, as tentações elas continuam, as provações elas continuam, as propostas sedutoras continuam, mas quando você comunga, você passa a ter mais forças para vencer o pecado. A Eucaristia também é este remédio para curar as nossas feridas. É interessante que tem uma oração que o padre reza em silêncio na celebração da missa ali, antes da comunhão. Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo ou condenação, mas por vossa bondade sejam então sustento e remédio para a minha vida. E ainda a Eucaristia promove a unidade em nosso meio, é sacramento de unidade, pois nós celebramos um só pão, que nos faz uma só igreja. E nos abre também ao compromisso social com os pobres e ao compromisso com a evangelização. Porque quando termina a missa, começa a nossa missão, que é anunciar a boa nova do Evangelho e socorrer os mais necessitados. Celebremos sempre de modo consciente, amoroso e fervoroso a Eucaristia, alimento do cristão. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a você e uma ótima semana.